I do believe in the American dream. Owning a home is a part of that dream. And so here are some of the ways to address the issue. First, the single greatest barrier to first-time home ownership is a high down payment. It is really hard for many, many low-income families to make the high down payment. And so that's why I've proposed and urged Congress to fully fund the American Dream Down Payment Fund. This will use taxpayers' money to help a qualified low-income buyer make a down payment. And secondly, there is a lack of affordable housing in certain neighborhoods. How can you promote home ownership if people can't afford the home? And so what I've done is propose what we call a single-family affordable housing tax credit to encourage the development of affordable housing in neighborhoods where housing is scarce. A third major barrier is the complexity and difficulty of the home buying process. There's a lot of fine print on these forms. We certainly don't want there to be a fine print preventing people from owning their home. And the federal government obviously has to play an important role. But we also have got to bring others into the process, most particularly the real estate industry. After all, the real estate industry benefits when people are encouraged to buy homes. And so these are important initiatives that we can do at the federal government. First of all, we want to make sure that we help work to expand capital available to buyers. That's why I've challenged the industry leaders to get after it for this goal, to make sure that we achieve a more secure America by achieving the goal of 5.5 million new minority homeowners. First of all, government-sponsored corporations that help create our mortgage system. I introduced two of the leaders here today. They call those people Fannie Mae and Freddie Mac, as well as the federal home loan banks, will increase their commitment to minority markets by more than $440 billion. Eu poderia encerrar este vídeo aqui, depois dessa confissão do então presidente George W. Bush, mas então eu não teria mostrado a vocês nem 10% de todas as medidas idiotas e irresponsáveis tomadas pelo governo americano nos anos que antecederam o estouro da grande recessão em 2008. Meu objetivo neste vídeo de forma alguma será isentar o sistema financeiro de sua parcela de culpa e dizer que os bancos foram apenas vítimas da política irresponsável do governo americano. Mas sim contestar a versão mais propagada por aí, que coloca o governo e o Banco Central no papel de heróis ao afirmar que ambos salvaram a economia mundial da crise gerada pelo capitalismo selvagem, quando na verdade eles foram os principais vilões dessa história, e suas políticas não apenas geraram a maior crise dos últimos 90 anos, como também no intuito de se livrar dessa crise, eles estão gerando um desastre ainda maior. Caso você não esteja convencido, assista a este vídeo, analise todos os fatos que serão expostos e no final comente aqui embaixo se para você o governo é de fato o herói ou o vilão de toda essa história. Antes de começar, peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Apesar de todas as pessoas, independente de concepção ideológica, concordarem que o fator principal para a criação da crise de 2008 foi o excesso de crédito barato na economia, poucas pessoas parecem saber que a oferta de crédito de uma economia é determinada pelo Banco Central. Sem entender esse fato e as suas consequências, você nunca conseguirá entender a origem da crise. Ao manipular as taxas de juros para baixo, inundando o mercado com crédito fácil e sem lastro, o Banco Central distorce todo o sistema produtivo da economia, gerando uma falsa sensação de prosperidade. Mas essa sensação não está lastreada em um aumento da poupança e do investimento, mas sim em uma enorme criação de papel moeda sem lastro. Ao tentar normalizar o nível de preços, aumentando os juros, o Banco Central seca a torneira do crédito fácil, provocando assim o estouro da bolha. E foi exatamente isso que aconteceu. Para entender melhor de fato como a crise foi gerada, temos de voltar para o início dos anos 2000. Depois de uma década inteira de recordes nas bolsas, a bolha das empresas.com estoura e põe os Estados Unidos em uma severa recessão que foi acentuada com os atentados terroristas de 11 de setembro. No intuito de fugir da recessão, em pouco mais de um ano, o Banco Central americano reduziu sua taxa básica de juros de 6% para 1% ao ano e inundou a economia com crédito fácil. Levando-se em conta a inflação, a taxa real de juros se tornou negativa. Como consequência, as taxas hipotecárias se tornaram as mais baixas da história. A concessão de crédito imobiliário subiu vertiginosamente. Os preços dos imóveis dispararam. Mas a manipulação da taxa de juros por si só não explica toda a magnitude da bolha imobiliária.
Para entender melhor como a crise de 2008 alcançou tamanha proporção, temos que voltar um pouco mais no tempo e analisar duas peças-chave dessa história. Fannie Mae e Freddie Mac são duas empresas do setor imobiliário criadas pelo Congresso americano décadas antes da crise. No decorrer dos anos, ambas tiveram seu capital aberto, mas continuaram sendo empresas apadrinhadas pelo governo, tendo acesso a linhas de crédito com juros subsidiados pelo Tesouro Americano e seus ativos assegurados pelo Estado. Mas o que faziam essas empresas? Essas duas empresas tinham a função de fornecer liquidez para o mercado imobiliário, e elas faziam isso basicamente comprando todos os empréstimos hipotecários feitos pelos bancos comerciais. Dessa forma, elas não só aliviavam o balanço dos bancos comerciais, que agora estavam livres dos riscos daqueles empréstimos, como também incentivavam esses bancos a concederem cada vez mais empréstimos do tipo, pois eles sabiam que por mais arriscada que fossem as hipotecas, eles poderiam se livrar delas rapidamente, vendendo esses empréstimos para essas duas empresas. Uma vez em posse dessas hipotecas, essas duas empresas tinham duas opções: mantinham esses empréstimos em seus balanços ou os embrulhavam em pacotes bonitos e os revendiam para grandes investidores e bancos de investimentos como Lehman Brothers, por exemplo. Processo esse que ficou conhecido como securitização e que permitiu a contaminação de todo o sistema financeiro mundial com hipotecas podres. Para ter noção do tamanho dessas duas empresas, em 2008, na época do estouro da crise, Fannie Mae e Freddie Mac juntas possuíam metade das hipotecas do país. O modo como essas duas empresas funcionavam por si só já incentivava irresponsavelmente o mercado imobiliário. Mas como se não fosse o bastante, políticos do Partido Democrata constantemente obtinham êxito ao exigir no Congresso que fossem diminuídas as exigências que essas empresas determinavam para conceder empréstimos a pessoas de baixa renda, como podemos ver nessa reportagem de 1999 do The New York Times. Além disso, esses políticos determinavam que grandes porcentagens das atividades dessas empresas fossem destinadas a empréstimos de pessoas com baixa renda e com histórico de crédito ruim, ou seja, o famoso mercado subprime. Para se ter uma ideia, em 1996 o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos atribuiu a essas duas empresas metas para direcionar 42% de seu financiamento hipotecário aos mutuários de baixa renda. Posteriormente, essas metas foram aumentadas para 50% em 2000 e 52% em 2005. Porém, Fannie Mae e Freddie Mac não explicam sozinhas o avanço do mercado subprime, e é aí onde entra o CRA. Em 1992, o Federal Reserve publicou um estudo em que afirmava que negros, latinos e outras raças minoritárias nos Estados Unidos recebiam menos empréstimos do que os brancos. Esse relatório se encaixou perfeitamente na mão dos políticos do Congresso americano e do então presidente Bill Clinton, que, tendo como base esse estudo, resolveu ressuscitar no mesmo ano uma lei conhecida como Community Reinvestment Act. Essa lei determinava que, a partir de então, os bancos deveriam conceder elevadas quantias em empréstimos a pessoas com históricos de crédito duvidosos sem a necessidade de comprovação de renda. Caso contrário, os reguladores do sistema financeiro poderiam punir o banco com diversos tipos de restrições. Na prática, esta lei deixou os bancos à mercê de processos por discriminação racial caso eles não concedessem crédito para pessoas de determinadas minorias em um volume suficientemente alto de acordo com a vontade de políticos no Congresso americano. Como consequência dessa regulamentação, as securitizações explodiram durante os anos 90 e 2000, como o então presidente do Fed, Ben Bernanke, declarou em um discurso de 30 de março de 2007 sobre o CRA, que foi publicado no site do Fed. Abre aspas. A securitização de empréstimos baratos para a compra de imóveis se expandiu, bem como um mercado secundário para esses empréstimos, em parte como reflexo de uma lei de 1992 que requeria que empresas apadrinhadas pelo governo, como a Fannie Mae e a Freddie Mac, dedicassem uma grande porcentagem de suas atividades para fazer justamente com que empréstimos para a compra de imóveis se tornassem mais acessíveis. Mais grave que a ignorância econômica das pessoas comuns é o fato de que as ideias mais perigosas e que nos levaram tanto à crise de 29 como à crise de 2008 são justamente as ideias que predominam entre políticos, mídia e principalmente entre os autoproclamados intelectuais do mainstream econômico, como o próprio Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, exímio defensor das ideias de Keynes e guru econômico da esquerda americana. Em 2001, com a economia americana sendo vítima de uma forte recessão, ele escreveu o seguinte conselho ao presidente do Fed em um artigo publicado no Wall Street Journal. Além de outros absurdos, como elogiar a guerra do Iraque, conclamar uma invasão alienígena para sair da crise, ou afirmar que o Brasil estava indo bem pouco antes de o país entrar na maior recessão de sua história. Por essas e outras, não é de se surpreender que, no intuito de sair da grande recessão, os bancos centrais ao redor do globo estão fornecendo doses cada vez maiores do mesmo veneno que criou a crise em primeiro lugar: juros mínimos e quantidades maciças de dinheiro sem lastro jogados no mercado em níveis sem qualquer precedente na história. A receita perfeita para um desastre.